Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado, nós temos anunciado, nós temos pregado, nós temos ensinado as palavras simples do Senhor Jesus. E essa palavra que nós vamos ler daqui a pouquinho, ela remete para o amor. O amor que a gente tanto quer. O amor que a gente sabe que Deus tem por nós. O amor que a gente cultiva dentro de cada um de nós por Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é esta, a que Jesus falou. Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Está aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, aqui está claro que o amor que costumamos a dizer para as pessoas que temos para com Jesus, por exemplo, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: bispo, eu não sei o que acontece, eu amo Jesus, eu estou na igreja, eu amo Jesus, mas a minha vida não desenvolve, não cresce, parece que os céus são de bronze, eu não consigo aquilo que Deus tem prometido, eu não consigo tudo que Deus prometeu para mim. Na verdade, Jesus aqui diz: se alguém me ama de verdade, em outras palavras, vai guardar a minha palavra, quer dizer, vai obedecer a minha palavra. Guardar a palavra não é pegar a palavra, a Bíblia, e colocá-la dentro do cofre, não. Guardar a palavra significa praticá-la, obedecê-la, segui-la, orientar-se por ela. Por exemplo, no meu caso, todas as vezes que eu tenho uma dúvida, eu recorro à palavra de Deus. Qualquer dúvida que venha à minha cabeça. Então eu vou na palavra de Deus e situo, tomo uma decisão. Eu não tomo uma decisão de acordo com a dúvida, eu tomo uma decisão de acordo com aquilo que está escrito. Quer dizer, isso é praticar a palavra de Deus. E quando nós praticamos a palavra de Deus, nós mostramos que amamos a Deus. Quando nós praticamos a palavra de alguém, quando nós obedecemos a palavra de alguém, nós amamos esse alguém. É claro. Por exemplo, a Esther pede para mim certas coisas. Ela diz: Edi, eu queria isso, eu gostaria disso. Quer dizer, ela deu uma palavra, manifestou, esboçou um desejo. Eu que a amo,
eu vou procurar fazer aquele, realizar o desejo dela. Simples. Simples, simples, simples. E eu também, a mesma coisa. Quando eu falo para ela, eu queria que você hoje fizesse o almoço. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o almoço porque eu esbocei um desejo, eu esbocei a minha palavra para ela. E ela, porque me ama, ela vai fazer aquilo que eu quero. Jesus é o mesmo, da mesma coisa, mesma coisa. Se eu amo Jesus, eu vou praticar a palavra dele, eu vou andar segundo a palavra dele. Jesus disse, aquele que me ama, me obedece a minha palavra. E ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. O amará, quer dizer, vai satisfazer os desejos do seu coração se forem da vontade dele. E viremos, quer dizer, ele e o Pai viremos para ele, quer dizer, para a pessoa que o ama, e faremos nele morada. Muito legal isso. Faremos nele morada, quer dizer, nós tornamos-nos a morada do Altíssimo. E Jesus complementa, ele diz assim, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, quer dizer, não obedece às minhas palavras. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas, aquele que ama e aquele que não ama. Eu pergunto, você ama Jesus? Se você ama Jesus, então você guarda a palavra dele, você anda longe do pecado, você foge do pecado, você vive uma vida de acordo com a palavra dele, de acordo com a vontade dele. Se você não o ama, você pode ir na igreja, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa religiosa, mas se você não ama, você não vai dar a mínima para a palavra dele. Você não vai obedecer à palavra dele. Essa é a palavra. Agora, eu queria que vocês compreendessem, além dessa palavra de Jesus, a palavra lá do Salmo 119. Olha só que bacana. Olha só que bacana. A Bíblia diz lá no Salmo 119, versículo 165, que muita paz, olha só, muita paz tem os que amam a tua palavra. Quem ama a palavra de Deus, ama a Deus. Quem não ama a palavra de Deus, não ama a Deus. Então, muita paz tem os que amam a tua palavra. E para eles, não há tropeço. Que bacana, né? Não há tropeço para aqueles que amam a Deus, ou para aqueles que amam a tua palavra. Você sabe que a palavra é Deus, Deus é a palavra, não é? Jesus é o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Então, quando a pessoa ama a palavra de Deus, obedece essa palavra, quer dizer, está obedecendo ao próprio Deus. Se ela não o ama, ela não vai obedecer. Ela vai continuar fazendo roubo, ela vai continuar se prostituindo, ela vai continuar usando as drogas, ela vai continuar fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque ela não ama. Ela não ama. Então é simples, claro, transparente. Eu acho que todas as pessoas agora entendem o que é o amor de Deus. O amor de Deus não é sentimento. Aqui não trata de sentimento. Aqui não trata de emoção. Aqui trata de obediência, razão. A pessoa pensa na palavra de Deus, pesa e então obedece. Isso é fé inteligente. O amor inteligente, a fé inteligente, a fé que produz vida. E é muito bacana. Muita paz tem aqueles que amam a tua palavra, e para eles não há tropeço. Você sabe que quando uma pessoa ama a Deus, de verdade, ela tem paz. Quando ela ama a palavra de Deus, ela obedece, ela tem paz, e muita paz, muita paz. A paz está dentro dela, não do lado de fora. Do lado de fora é uma guerra, mas dentro dela há muita paz
E os tropeços não são tropeços, são apenas desertos que vão fazê-las crescer na fé. Minha amiga, meu amigo, essa palavra é muito forte, e é ela que nos sustenta, é ela que nos guarda, que nos protege, é ela que nos leva até os céus, é ela que nos faz perseverar até o fim, porque muita gente começa bem, só que não terminam bem, se desviam no meio do caminho. Mas aqueles que amam a palavra de Deus seguem servindo ao Senhor Jesus em paz e com muita, muita paz. Graças a Deus. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mal será na lei e ninguém será alguém. O sol do ar com seu pavor se espalhará, pois tudo é dor na escuridão. Amigo, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais quando pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não
quase tudo nessa vida existe um dia especial no calendário. O seu aniversário, o Dia das Mães, dos pais, o Natal, datas que marcaram o seu país, dias de santos e padroeiros. Até mesmo para os mortos foi separado um dia para celebrá-los. Existe dia reservado para praticamente tudo. Só não existe para o pobre. O pobre não comemora nem o próprio aniversário. Não tem dinheiro nem condição. Ele é rejeitado. O pobre é odiado até pelo seu próximo. Mas é chegado um grande dia e uma grande festa. 8 de julho, o dia do pobre, escolhido para ser rico. Se você é um pobre em tudo, seja financeira ou na vida espiritual, então você é o nosso convidado especial. Domingo, 8 de julho, o dia do pobre escolhido para ser rico. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Esse domingo, essa semana que nós vamos ter agora, será a semana da festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa da entrega para Deus das primícias de todos nós. E então no dia 8, especialmente em todo o mundo, quer dizer, em todo o mundo, a Igreja Universal do Reino de Deus sai na frente. Ela vai promover um clamor, uma súplica, um gemido, uma transformação de vida do pobre. No dia 8, nós estaremos unidos numa só fé, num só espírito, num só coração. E eu estarei aí no Templo de Salomão para orar pelas pessoas que são pobres. Nós vamos chamá-las junto do altar do templo. E em todas as igrejas universal, nós vamos lutar para que o pobre seja rico. Aliás, essa é a razão da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque imagina, minha amiga e meu amigo, imagine você, se nós cremos em Deus, se Deus existe como nós temos crido e temos professado e temos falado e pregado, se nós temos crido nesse Deus Todo-Poderoso que falou, que prometeu fazer do pobre rico, então tem que acontecer isso. Não é verdade? Não tem que acontecer? Não está escrito? Nós não cremos? Então tem que acontecer. Então é por isso que nós estamos promovendo, eu penso que pela primeira vez na história da humanidade, a Igreja Universal do Reino de Deus sai na frente. Porque no dia 8, nesse dia 8 de julho, nós teremos o Dia Universal do Pobre. O Dia Universal do Pobre. Nós não vamos celebrar o Dia do Pobre. Nós não vamos tirar esse dia para celebrar a pobreza dele de forma nenhuma. Nós vamos tirar esse dia para abençoar, mudar a vida do pobre. Mudar a sua vida. Você que é pobre, está desempregado, está arruinado, não tem ninguém por você. Você é pobre? Então você é o nosso convidado especial. Dia 8 desse mês de julho, você é o nosso convidado para participar dessa campanha de oração, de clamor, de súplica, de gemido para aquele que é como você, pobre. Graças a Deus. Vamos seguir em frente com um testemunho maravilhoso do Diogo Ramos. Vamos assistir. Esse rapaz era pobre. Olha só o que aconteceu na vida dele. Vai acontecer na vida dos demais pobres que vierem nesse dia 8 de julho. Vamos assistir.
Meu nome é Diogo Ramos e vim de uma infância conturbada. Muito cedo perdi meu pai, eu tinha 8 anos. Só que antes de perder meu pai, eu presenciei dentro da minha casa agressões verbais, agressões físicas, pelo fato da minha mãe ter traído o meu pai. Depois do falecimento dele, foi onde eu fiquei ainda mais triste, fechado. Minha mãe, para cuidar da gente, trabalhava até 10 horas da noite e às 5 horas da manhã. E eu passei a tentar preencher esse vazio que tinha dentro de mim, pela perda do meu pai, por ser triste, nas ruas. E logo aos 11 anos, eu conheci o mundo das drogas. Foi onde conheci primeiramente a cocaína, depois logo a maconha. Tinha mágoa, tinha ódio da minha mãe pelo fato dela ter traído meu pai, acusava que a morte do meu pai era culpa dela. E parti para o mundo do crime. Foi onde, aos 15 anos, eu fiz meu primeiro assalto à mão armada e passei a viver do mundo do crime. Tráfico, assaltos, me envolvi com assaltos de carga. E minha juventude foi essa. Na base de drogas, assaltos, vida desregrada, indisciplinada. Só que era um jovem vazio, triste. Me tornei um homem desprezível, sem amor, vingativo. Cheguei a tirar a vida de pessoas. E o primeiro rapaz que eu assassinei, ali, eu não tive sentimento nenhum naquele momento, vendo ele morto na minha frente. Eu não tinha nem 18 anos, com 17 anos. Foi meu primeiro homicídio e ali eu vi. Eu cheguei no dia do homicídio e senti gosto de sangue na boca. Na minha mente era só maldade, eu não havia sentimentos dentro de mim a não ser maldade, rancor e ódio. E assim eu mergulhei cada vez mais no mundo do tráfico. Foi onde eu me envolvi com o crime organizado, me envolvi com o tráfico internacional, no caso no Paraguai. Me tornei membro de uma facção criminosa e aos 18 anos veio a minha primeira prisão. Fiquei 40 dias, só que saí pior do que quando eu entrei. A minha mente era só maldade, eu só queria assaltar, só queria fazer mal para as pessoas. Não confiava em ninguém, apenas em mim e na minha 9mm, que onde eu ia eu andava com uma 9mm na cintura. 6 horas da manhã e ia dormir, 11 horas da noite e ainda estava cheirando cocaína. Então não tinha vida, a vida era para o crime, para o tráfico e para o vício. E logo em seguida eu conheci uma moça que hoje é minha esposa. Só que ela disse que ela era viúva do marido vivo, porque ela quase não me via. Eu a tratava super mal e vida destruída, não tinha casamento. Não queria estar perto dela. Eu a amava, mas eu não queria estar perto dela. No caso, o crime, as drogas, eu valorizava mais que minha própria esposa. Porque eu era muito dedicado ao mundo do crime, naquilo que era me confiado. Eu era cheio de mim, achava autossuficiente. E quem entrasse no meu caminho não tinha vez. Quando sabia que alguém ia morrer, ia tirar a vida de alguém, eu me sentia aguçado. Para mim aquilo ali era prazeroso, porque na realidade eu era vazio. Havia um oco dentro de mim. E foi aonde veio a segunda prisão. Acabei sendo preso. Minha esposa ia me visitar aos sábados ou ao domingo, que era o dia que era para a gente ter um pouco de paz, mas muito pelo contrário. Eu agredia, muitas das vezes ficamos horas sem conversar, perdi o dia de visita. Passei em diversas penitenciárias do estado, acho que eu passei por 17 penitenciárias. Cheguei em penitenciária do diretor nem me aceitar, por causa do meu histórico dentro do sistema prisional. E eu me lembro que um dia, mesmo sendo um homem cheio de maldade, rancoroso, um dia dentro da cela, ouvindo uma programação como essa, eu ouvi um homem de Deus falar que Deus poderia fazer nova todas as coisas. E havia um conflito dentro de mim, porque como que poderia um homem que já tinha tirado vidas, tinha feito mal para muitas pessoas, como que eu poderia ter uma vida nova? Receber amor de Deus, sendo que eu não tinha amor pelo próximo. Mesmo sem saber orar, eu dobrei meus joelhos
e falei com Deus. Ali eu fui sincero, coloquei literalmente a minha cara no chão e pedi para Deus uma oportunidade. E passados-se 1 ano e 6 meses, eu saí de liberdade, saí dessa facção sem problema algum e tomei a decisão de buscar esse Deus, de conhecer esse Deus que eu tinha ouvido falar. Passei a buscar e lá eu ouvi falar que o Espírito Santo poderia me preencher, que aquele prazer que eu buscava no mundo, fazendo maldade para as pessoas, Deus ele poderia me dar. Eu vinha me preparando, eu vinha me dedicando para ter esse encontro com Deus, para receber o Espírito Santo. E naquele dia, diante do altar, diante de Deus, eu buscando a presença de Deus, foi algo imensurável, porque foi algo muito forte, porque Deus ele não me olhou como um assassino. Deus ele não me olhou como um homem rancoroso que eu era. E eu sabia que o Criador dos céus e da terra naquele momento estava habitando em mim. E que ali começava uma nova etapa na minha vida. Ele não me julgou pelo que havia feito para trás. Ele queria saber daquele dia em diante. E foi algo inexplicável. O Senhor Jesus me encheu de uma forma tão gloriosa que eu saí radiante daquela reunião. Eu tive a certeza naquele momento que eu era um novo Diogo. Ele nunca olhou para nada do que eu fiz, mas sim ele olhou apenas para uma coisa, para a minha sinceridade. A minha humildade que eu me acheguei diante do altar naquele momento. E Deus transformou a minha vida em todos os aspectos. Ele é o que me fortalece, Ele é o que me mantém de pé diante das lutas, diante das situações. E é o meu amor, é tudo para mim. Não existe outro acima dele na minha vida. Deus está acima de tudo, porque Ele me amou com um amor imensurável. Hoje eu sou um novo homem, até mesmo para minha irmã, que chegou a dizer para minha mãe que eu era um caso perdido. Hoje ela me vê como um homem de Deus, um homem transformado, honrado, casamento transformado, amo a minha esposa, amo meu filho. Para um ex-presidiário que, para a sociedade aí fora, eu trabalho numa multinacional, Deus nos tem honrado em tudo. Eu nunca medi esforços quando eu estava no mundo, eu era uma pessoa cruel. Eu não media esforços, eu não olhava, não queria saber de polícia, não queria saber o local. Se eu tivesse que tirar a vida de alguém, eu ia e fazia. Mas hoje, eu me coloco à disposição, eu estou à disposição do Senhor Jesus para ir aonde tiver que for, para ganhar almas, para resgatar essas vidas que estão sofrendo como um dia eu estive. Quem ama Jesus, obedece a sua palavra e ajuda aqueles que estão caídos. Você que me assiste nesse momento, que talvez seja um Diogo, um ex-Diogo, né? Porque o Diogo é uma nova criatura. Deus fez novas todas as coisas na vida dele. Deus quer fazer na sua vida também. Você que está me assistindo de dentro de um presídio, você que me assiste num hospital, numa clínica, talvez jogado debaixo de um viaduto, usando drogas. Não sei. Talvez você pense, para mim é um caso perdido. A minha vida é um caso perdido. Mas você vê que Deus fez na vida de Diogo novas todas as coisas e Ele quer fazer na sua vida também. O que acontece às vezes? O que muitas das vezes acontece? O que tem acontecido é que as pessoas às vezes ouvem falar mal da igreja, do bispo Macedo, e elas ficam com preconceito. E o diabo usa esse preconceito para mantê-las escravizadas. Mas não há como esconder a verdade. Jesus disse, nada há em oculto que não venha a ser revelado. E você vai ver agora que essa senhora Luciana, que é engenheira elétrica, quer dizer, uma pessoa instruída, que foi também vítima de fake news, vai ver o que aconteceu com ela. Vamos assisti-la, por favor.
Eu sou Luciana, tenho 45 anos, sou engenheira elétrica. O que eu vi a respeito da Igreja Universal é que era uma igreja de gente pouco qualificada, Zé Povinho, que aquela igreja fazia lavagem cerebral nas pessoas e que você ia ser roubado se você fosse para a igreja. Quando o Bispo Macedo foi preso, assim, eu infelizmente achei muito bom. Eu pensei, poxa, finalmente vão tirar esse enganador de pessoas, né, de circulação, e ele vai agora receber o que ele merece. Edir Macedo foi cercado por policiais. Nunca eu procurei confrontar essas informações, nunca tinha até então ido a alguma igreja para tirar prova, para ver se aquilo que eu estava ouvindo da mídia realmente era verdade. Nessa época, vários vídeos apareceram, vídeos das concentrações de fé, das pessoas saindo com sacos de dinheiro nas costas, quer dizer, que a gente achava que eram sacos de dinheiro. Apesar de, naquelas imagens, também aparecerem pessoas sendo curadas, que usavam óculos e tinham deixado de usar, que tinham, né, recebido um milagre naquele momento, mas para mim, assim, eu só conseguia me concentrar, só conseguia ver aquilo que de fato a mídia me canalizava para ver, que eram as imagens associadas a dinheiro. Então, na minha cabeça, a igreja era um grande comércio. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito complexada. Eu achava que para minha vida não tinha jeito. Eu nunca gostei da imagem que eu vi no espelho e por consequência também o que eu transmitia para as pessoas não era bom, porque quando você tem problemas consigo mesmo, é muito difícil que você consiga transmitir alguma coisa boa para as pessoas, que as pessoas queiram ficar com você. E eu comecei a pensar em me suicidar. Assim, para que eu vou continuar uma vida em que eu não enxergo nada de bom? Que sentido faz? Então, por várias vezes eu pensei nisso. E quando eu ia para o trabalho, eu comecei a ouvir um programa de rádio em que tinha um pastor que respondia cartas. E eu gostava de ouvir o que aquele pastor falava. Era o pastor, tinha uma moça que auxiliava, que lia as cartas e ele aconselhava. E aí, depois de ouvir esse programa por alguns meses, eu descobri que era um pastor da Igreja Universal. Mas eu pensei, não é possível. É a perseguição. Eu falei, mas chegou um momento em que eu estava assim, tão cansada, que eu falei para Deus, é o seguinte, eu vou nessa igreja, mas se o Senhor não der jeito na minha vida, eu vou dar. Eu fiz um desafio com Deus. Hoje eu sei o que é isso. E eu me lembro, eu vim numa reunião às 8 horas da noite, na época tinha reunião às 8 da noite, eram às 6 e às 8. E eu nunca me senti tão acolhida. Todo aquele peso que eu passei anos da minha vida, não sabendo o que fazer com ele, que não resolvia com compra, não resolvia com namorado, não resolvia com amizade, não resolvia com nada. Aquele dia é como se eu tivesse tirado assim toneladas de cima do meu ombro. Eu costumo dizer que existe um grande arrependimento na minha vida, que é de não ter vindo para a igreja antes, de ter sido cega por tanto tempo. A minha vida foi se acertando. Nós chegamos na igreja com um carro que a gente precisava de uma chave de fenda para abrir a porta, porque não tinha dinheiro para trocar o miolo da fechadura. E com um apartamento que estava indo a leilão, porque a gente não tinha R$30 para pagar o IPTU. Então, hoje, a nossa vida é completamente transformada. Esse apartamento que está vindo a leilão está alugado, está quitado, está alugado. Tem outro apartamento, tem 2 carros novos. Eu nunca fiquei desempregada. Hoje, a posição que eu ocupo na empresa em que eu trabalho, no ramo dela, é a maior empresa no mundo. E eu cuido da América Latina inteira. Como eu, só tem mais 3 outras pessoas no mundo com a mesma posição. E eu faço um desafio para você que, como eu, é formado, é pós-graduado, é viajado, né? Tem acesso à informação.
venha e faça uma prova, faça um desafio. Não deixe que o sofrimento na sua vida continue aumentando, mas faça um desafio. Coloque os pés aqui, se nada acontecer na sua vida, não volta mais. Não volta mais. Mas eu duvido que você não vai ser transformado. Eu duvido que você vai sair daqui da mesma maneira como você entrou. Então, meu nome é Sônia Candelária. Eu sou uma das pessoas que tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Para mim, era um local que eu nunca deveria colocar meus pés. O orgulho era muito grande. Eu achava assim, uma igreja que era do Zé Povinho, de charlatão, que os pastores eram ladrão, que ali tudo era comprado, os testemunhos todos eram comprados. Eu jamais conseguia, com a minha sabedoria intelectual, imaginar que um mendigo poderia se tornar um empresário. Como? Jamais. Curas? Não, nem pensar. Isso daí era para pessoas a qual não tinha muita cultura. E eu duvidei muito. Sofri bastante com isso. Eu só tive a perder tempo com essa minha ignorância. Mas em outros lugares eu ia. Fui em várias igrejas, várias seitas, frequentei. E falta de fé não era. Porque aonde eu fosse, na porta que eu batesse, eu me sujeitava a fazer tudo aquilo que ali estavam explicando, orientando. Então isso tudo atrasou a minha vida. Eu fui cada vez indo para trás, perdendo saúde, perdendo dinheiro, perdendo paz, quase perdi o casamento. Então assim, foi uma tragédia. Eu digo que quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu descobri que a sociedade ela é cruel, que enquanto você tem alguma coisa, tudo é lindo e maravilhoso, quando eu não tinha mais dinheiro, quando eu não tinha mais onde me segurar no pedestal, aí eu me esborrachei inteirinha e cheguei na Igreja Universal somente um caco de vida, porque eu só respirava. E eu fui muito bem atendida. O pastor me recebeu com muito carinho e conversou comigo, me falou da palavra de Deus e me ensinou a caminhar, a entender o que está na palavra de Deus. E eu comecei a obedecer, a dar o dízimo, a ser ofertante, coisa que a mídia me dizia que tudo era comprado, era roubado, os pastores obrigavam a gente a dar o que tinha e o que não tinha, mas isso não é verdade. E como uma advogada, a gente duvida de tudo e de todos. Então, conforme o pastor pregava no altar, eu imediatamente queria encontrar na Bíblia aonde estava aquela palavra. E assim aquilo foi me dando crédito, porque lá fora, como eu fui exercitar minha fé em outros locais, eu também dava dinheiro. Eu dava dinheiro lá, mas eu nunca recebi nada, pelo contrário, eu perdi tudo o que eu tinha. Tanto é que eu cheguei na Universal sem nada. Então, para mim, a Igreja Universal é um marco muito grande da verdade, da realidade, de um Deus vivo e que Ele muda toda a nossa vida, não importa a área. No primeiro dia do 7º mês, tereis Santa Convocação. Neste domingo, todos estão convocados para participar da grande festa das primícias. Se neste próximo semestre você quer acertar o caminho da prosperidade, é necessário que antes você reconheça que as primícias são algo santo e sagrado, conforme diz a palavra de Deus. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade do Senhor. Você que é dizimista da Universal ou de qualquer outra denominação, está convocado para neste domingo participar da grande festa das primícias. Vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele nos fez até aqui e pelo que Ele ainda fará nos próximos meses. Se é isso que você deseja, esteja conosco neste domingo, na grande festa das primícias, no Templo de Salomão, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
44 anos, sou advogada e desde a minha infância eu tive uma vida próspera. Eu nasci numa família que tinha uma condição financeira privilegiada e mesmo frequentando bons restaurantes, tendo uma vida regalada com tudo que eu queria, ainda assim eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim, que eu procurava preencher com algumas distrações, saindo com amigos, em viagens, comprando coisas, mas aquele vazio permanecia e era um vazio grande, inquietador, que só eu sabia que eu tinha e que nada preenchia. E aí o meu pai ficou desempregado por muitos anos e essa condição financeira privilegiada que a gente tinha foi se acabando. O patrimônio que nós conquistamos foi sendo desfeito para a gente conseguir dinheiro para viver. Então, imóveis, carros, dinheiro aplicado, a gente foi se desfazendo disso tudo para viver. Eu acabei me tornando uma pessoa ainda mais triste do que eu era, porque quando você tem uma condição financeira boa e você perde muitos amigos com isso também, você fica mais sozinho. Passei a ter insegurança, complexo, eu achava que nada que eu ia fazer daria certo, e aí eu fui me tornando uma pessoa mais introspectiva, mais fechada. Minha mãe assistiu um programa da igreja, em que o pastor convidava as pessoas que estavam perdendo tudo, que não viam mais saída para suas vidas, e ela se interessou e veio. E ela participou de algumas reuniões, chegava em casa, me contava mais ou menos o que os pastores falavam, e aquilo despertou em mim um interesse de conhecer a igreja, porque era diferente de tudo que eu já tinha ouvido falar. E nesse tempo, quando comecei a frequentar a igreja, eu buscava a mudança da minha vida exterior. Eu queria uma mágica, eu queria que Deus agisse rápido, queria do dia para a noite voltar a ter a condição financeira que eu tinha antes. E isso não aconteceu e eu acabei me esfriando. Quando eu comecei a vir cada vez menos na igreja e acabei saindo, porque eu estava dentro da igreja participando das reuniões, mas o meu olhar, o meu foco estava no ouro, que é o que Deus poderia me proporcionar. Então eu estava na igreja, mas continuava pobre de alma, o meu interior continuava pobre. Eu não buscava o altar, eu não olhava para o altar, que é o próprio Deus. Até que meu pai faleceu, e isso foi um momento mais difícil da minha vida. Eu tinha 23 anos na época, ainda dependia muito dele, e o falecimento dele tirou o chão de debaixo dos meus pés. Eu fui acometida de uma tristeza profunda, eu perdi a vontade de viver, eu fiquei 1 mês de cama, sem me alimentar, faltando as aulas na faculdade. Eu cursava o último ano de Direito na época. Eu não tinha vontade de fazer nada, só de ficar no meu quarto, sem ver ninguém, sem sair dali para nada. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E até que um dia eu acordei e me dei conta, me perguntei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Se eu continuar assim, aonde é que eu vou parar? O que vai acontecer? Eu vou perder o último ano da faculdade, não vou conseguir me formar. E eu me lembrei que Deus tinha algo muito diferente daquilo para mim, que aquela tristeza, aquele momento difícil que eu estava vivendo não era da vontade dele. Eu sabia que aquela dor da perda do meu pai, Deus poderia tirar, ele poderia mudar aquela situação. Então eu voltei, e aí eu voltei com uma visão totalmente diferente. Aí eu não estava nem aí para o ouro, eu queria buscar a Deus, eu queria a presença dele. Eu queria que ele me preenchesse, que ele tirasse o vazio que eu tinha e que eu nunca tinha perdido até então. Eu sabia que quando eu recebesse o Espírito Santo, que o meu interior mudasse, o resto seria consequência. Tudo que eu tinha da Camila velha se perdeu, nada mais ficou. Eu passei a ser uma pessoa, primeiro, que não precisava buscar em nada algo para ser feliz, porque eu já tinha a paz e a alegria dentro de mim. Eu não precisava de um subterfúgio para ficar alegre, para me distrair, para ser feliz. Eu sabia que, ainda que a minha vida financeira não fosse como antes, quando eu tinha condição para fazer o que eu queria, naquela época que eu tinha isso, eu era pobre de alma. E agora, quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive essa riqueza. Eu não era mais pobre de alma, muito pelo contrário. O Espírito do altar hoje representa para mim a maior riqueza que um ser humano pode ter.
Ele me completa em tudo, ele não me deixa faltar nada e o principal, ele preenche o nosso interior. Meu nome é Karina, eu tenho 28 anos. Eu vim de uma família muito boa, né? Meus pais, minha irmã, relacionamento em casa era tudo muito tranquilo. Dos 15 aos 21 anos eu tive um relacionamento com um rapaz, relacionamento de adolescência, né? Pensava em casar, em ter filho, aquele ia ser o meu príncipe encantado. Até que terminou esse relacionamento por conta de uma mentira. E ali eu me vi sem chão. Ali eu me perdi, porque tudo que eu aprendi dos meus 15 aos 21 anos, as músicas que eu gostava, as comidas que eu gostava, era tudo dele, eu dependia dele. Aonde ele ia, eu ia. O que ele gostava, eu gostava. Eu não sabia quem eu era. Então eu entrei numa depressão. Dos 21 aos 25 anos, foram 4 anos onde eu vivi o meu fundo de poço. Eu fui das baladas para a bebida, da bebida eu descobri a prostituição. Tudo que me proporcionava a dor, tudo que me proporcionava me machucar, era o que eu fazia. Eu me mutilava quando eu ia tomar banho, eu fiz 15 tatuagens, eu fiz 3 piercings, eu vivi o que o mundo me deu. Eu me lancei no mundo, com todas as minhas forças, eu me lancei no mundo. As redes sociais também foram um escape para mim. Eu comecei a me envolver no mundo sertanejo e ali eu consegui um status na rede social. Então, o meu mundo era tirar foto, era aquele sorriso falso, aquela cena. Eu criava uma cena para sair bem na foto e as pessoas acharem que eu era feliz. Então, quando eu descobri que as pessoas ficavam, nossa, que foto bonita, nossa, que bonita. Eu falei, olha, que legal receber esse elogio. Então eu vou brincar, a partir de agora eu vou brincar com os homens. E passei a ver a minha vida na minha mão. Então esse eu vou, esse eu não vou, esse eu faço, esse eu não faço. Eu passei a brincar com a vida dos outros e com a minha, achando que eu tinha poder de alguma coisa. Eu acabei entrando no mundo da prostituição, eu acabava saindo com vários homens, alguns eu cobrava, outros não, por conta de que eu precisava somente preencher o vazio. Ali eu descobri que aquela dor era maior do que a do corte, até. Aquilo ali, aquele nojo que eu sentia de mim, fazia eu me sentir, parar de escutar a voz da minha alma pedindo socorro. E ali virou um vício. Eu falava pra minha mãe que eu tava no trabalho, falava, mãe, vou precisar trabalhar até mais tarde. E ali eu marcava os meus encontros. Cheguei a marcar uns 4 programas no mesmo dia e ninguém nunca desconfiou. Ninguém nunca notou que eu fazia isso. Então na volta, dentro do táxi, dentro do carro, do transporte, eu já começava a me sentir suja. Mas a pessoa mais suja do mundo. Não era uma pessoa triste, era uma pessoa vazia, suja, uma pessoa que não tinha um pó. Eu me sentia pior do que o pó do chão. E quando eu chegava em casa, eu tentava de todas as maneiras no banho, eu me esfregava, me machucava até para tentar tirar aquela sujeira de mim. E aí eu comecei a fazer os cortes, que aí eu vi o sangue saindo e eu achava que na minha cabeça, saindo o sangue, estava saindo a sujeira de dentro de mim. Eu percebi que eu estava caminhando por um abismo mesmo, quando eu recebi uma proposta para fazer um programa feminino e eu pensei em aceitar. Quando eu pensei em aceitar, veio tudo que eu era antes dessa depressão, antes disso, a minha família, meu relacionamento com eles, o ensinamento que eu recebi. Então isso veio dentro de mim como um turbilhão e ali começou uma guerra interna. E eu tava sozinha, porque ninguém sabia a vida que eu levava. Eu tinha um personagem, eu fiz um personagem, eu criei. E esse personagem tava me levando pro abismo, tava me levando pro fundo mesmo, profundo, que eu não tinha onde sair. Então foi quando eu olhei pra cima, né? A gente no abismo, a gente não tem pra onde olhar, a gente olha pra cima. E foi aonde eu pedi ajuda. Eu não acreditava que existia Deus. Dentro de mim, eu negava Deus. Eu falava, não existe, se eu tô nessa vida, como é que eu tô nessa vida? Tem um Deus que permite que aconteça isso? Eu conversei com aquele Deus que eu não acreditava que existia. Eu cheguei, olhei pra cima, me ajoelhei, olhei pra cima e falei, eu não sei quem você é, eu não sei se você existe, mas eu tô crendo no que me disseram e eu preciso de ajuda. E quando eu terminei de falar, eu senti uma paz que nos meus 25 anos eu não tinha sentido. Desde o primeiro dia que eu pisei os pés na igreja, a primeira reunião que eu participei, eu saí dali lavada, era outra pessoa. Aí eu falei, gente, como é possível isso? Ele existe. E eu fui em busca disso. Eu fui em busca desse Deus, eu fui em busca de conhecer.
porque eu não acreditava, eu não sabia, eu nunca tinha pego numa Bíblia na minha vida. Então eu fui atrás, eu me lancei. Da mesma forma que eu me lancei no mundo com a depressão, eu me lancei na palavra de Deus com aquela paz que eu senti. E aí foi com todas as minhas forças. Se eu passava as madrugadas na balada, eu passava as madrugadas lendo a Bíblia. Então tudo que eu fazia para o mundo, eu passei a fazer o dobro para Deus. Se eu gastava um dinheiro, um valor, uma quantia na balada, eu fazia o dobro em propósito, eu fazia o dobro em voto. Então aquilo foi me dando um prazer que eu não sentia em nada. Nada que eu tinha feito no mundo me dava aquela paz, aquele prazer, aquela tranquilidade dentro de mim. E foi num domingo de manhã que eu recebi o Espírito Santo. Ali eu recebi a vida. Porque até aquele momento eu sobrevivia. A partir daquele momento eu recebi a vida dentro de mim. Ali eu passei a viver. Deu dentro de mim assim uma paz, uma alegria, uma transformação. Tirou aquele coração sujo, veio um coração novo, veio uma vontade de viver, uma vontade de falar para as pessoas que tudo aquilo que elas estavam vivendo, elas não precisavam viver. Que aquilo ali que as pessoas falam pra gente é normal, é fase, isso passa. Não, não é normal, não é fase, não passa. Só passa se você tiver Deus. Não passa com as coisas do mundo, não passa com um momento de prazer, não passa com uma foto, não passa com uma mensagem, não passa com nada, a não ser o Espírito Santo. Ali eu tive a certeza de que o Deus que eu escutava as pessoas falarem, ele existia, ele era real e ele estava ali para mim. Então não eram informações, eu não escutava histórias das pessoas, eu tinha aquilo dentro de mim, materializado dentro de mim, a certeza absoluta de que ele existe e ele é real. Todo mundo notou a diferença, a paz. A gente transmite, né, o Espírito Santo que a gente tem dentro, sai e é sem ser forçado, sai, acontece. Eu não precisava mentir, eu não era um personagem, eu estava limpa, nada nem ninguém me acusava. É aquilo ali eu estava levando para as pessoas, a vida que eu recebi. O Espírito Santo para mim é tudo, é a minha vida. É a minha razão de viver, foi quem me salvou, foi quem me preencheu, me limpou, quem me aceitou, independente do que eu fazia, de quem eu era, da condição que eu cheguei até ele, ele veio até mim e ele me preencheu. Então hoje ele é tudo na minha vida. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Oh, meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, glorioso, santíssimo, poderoso. Eu te louvo e agradeço, porque a tua palavra reflete a tua grandeza, mostra a tua glória, especialmente no que diz respeito à justiça, à misericórdia e à fé. Porque, como esta jovem Karina, que estava podre por dentro e por fora também, quando ela disse: se você tratou o Senhor de você, se você existe mesmo, então eu quero ver agora. Ela fez um desafio à tua santidade, meu Pai, à tua grandeza, à tua majestade. A tua compaixão foi tão grande que na hora, no momento exato em que ela manifestou uma sinceridade pura, apesar de estar suja, ainda assim o Senhor manifestou a tua grandeza, a tua compaixão. E eu sei que é isso que o Senhor está buscando, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas transparentes, pessoas que não têm nada a perder e que se despojam de si mesmas e se colocam, se prostram no teu altar. Meu Pai, há pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que estão nessa situação, e eu quero te pedir por elas. Eu quero te suplicar por cada uma dessas pessoas que me ouvem. Venha a tua misericórdia, venha cobri-las, lave-as
no sangue do Senhor Jesus, o único sangue capaz de lavar a nossa alma, de satisfazer a nossa alma, de livrar a nossa alma. Venha, meu Senhor, ao encontro do clamor das pessoas que oram comigo agora. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares. Muito bem, minha gente, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta também neste horário, nesta emissora, sempre clamando, pedindo, suplicando pela sua vida. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, dia 8 é o dia do pobre. Se você é uma pessoa pobre, de espírito, pobre de dinheiro, pobre de tudo, de vida, você é a pessoa mais especial que nós estamos convidando. Nós vamos interceder, clamar, pedir, suplicar, gemer. Nós vamos unir a nossa fé para que você venha se tornar rica ou rico. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha